Bom, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Muito bom. Todos arquitetos? Eu tenho... legal. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu sou a Mica, estou vice-presidente nessa gestão. Nosso presidente não está aqui agora, o Sidney Menezes, mas já ele vai chegar, tá? Nossos convidados também vão receber nosso presidente aí também. O Café Local, na verdade, é o nosso encontro que a gente faz mensalmente. Aqui a gente tenta fazer um café local por mês, trazendo convidados, tem vários assuntos, a gente vai debatendo. Vocês também podem sugerir assuntos para a gente trazer. E é um momento que a gente tem para se conectar, né? O conselho se conectar tanto com a sociedade quanto com os arquitetos e urbanistas, tá? Então estejam à vontade de dar palpites, de sugerir temas que a gente vai trazer aqui. Antes da gente começar esse nosso café, eu quero passar aqui uma comunicação. Nas nossas mídias sociais, porque é tanta informação, né, que a gente vai colocando no Instagram, site, tem algumas mensagens que vão pelo e-mail, mas fiquem ligados nas nossas mídias sociais. Vou até pedir aqui, pessoal do Ascom, no próximo slide, vamos colocar um QR Code aqui para ficar mais fácil, né, pessoal, acessar nossas mídias. Mas a gente está com 6 editais abertos, tá? Com prêmios de 5 mil a 200 mil. A gente tem editais de ATIS, de patrocínio cultural, de aperfeiçoamento profissional, de prêmio diversidade, do interior do estado e de servidor público, tá? É só acessar, tudo tem dentro ou do site do KRJ ou do Instagram, tem LinkedIn também, tem o Linktree lá, vocês conseguem achar rápido, tá? Então se inscrevam, porque são vários editais abertos aí para nós, arquitetos e urbanistas, podemos participar. Além disso, a gente está preparando a nossa conferência estadual do KRJ, que vai acontecer dia 1º de outubro no Capanema. Tá? Em breve a gente já vai abrir, provavelmente no meio desse mês, já estamos em julho, né? No meio desse mês a gente vai começar a abrir as inscrições, vai ser gratuito, mas como lá o local, acho que a gente vai conseguir colocar até 500 pessoas, então se inscrevam para poder garantir a vaga de vocês, tá? Isso a gente também vai anunciar, vai mandar e-mail para todo mundo. Nossa conferência estadual do KRJ. Em paralelo também a gente tem no nosso site um programa de Contrate um Arquiteto. Vocês podem entrar no nosso site, vai ter uma abinha lá, Contrate um Arquiteto. Vocês se cadastram lá, colocam a área de atuação de vocês, porque é um canal onde o KRJ pode divulgar vocês para a sociedade. Então tem vários campos que vocês podem preencher, o Instagram de vocês, o nicho de mercado que vocês atuam, enfim, tem várias abas lá que vocês podem preencher. É a forma que a gente consegue divulgar vocês, tá? Quer falar o nome? Contrate um Arquiteto. Logo em cima no site, do lado direito, já tem a abinha lá. Mas também vocês encontram tudo isso que eu estou falando no Linktree do Instagram também, tá? Temos a nossa plataforma Cal Digital, que é o nosso novo Cical aí, que já está em andamento. Então, podem testar, vocês devem testar para poder, né? Como é tudo que é novo, a gente precisa testar e ver se está dando algum bug, alguma coisa. Temos também o nosso Clube de Benefícios do KRJ, que a gente acabou de lançar também. Lá vocês podem entrar pelo site ou pelo aplicativo. Vocês baixam o aplicativo Clube de Benefícios KRJ. E lá vocês se cadastram. Tem várias empresas de diversas áreas, tá? Lá é para oferecer produto ou serviço para arquiteto com desconto, tá? E tem os nossos eventos que diariamente a gente publica no Instagram, enfim, fiquem ligados nas nossas redes. Falo, VP, estou aqui com a presença do nosso vice-presidente Carlos Abreu, conselheiro Marcelino, quem mais de conselheiro está aqui? A conselheira Tereza também está aí, enfim. Então, sem mais delongas, eu quero muito conhecer. Na verdade, vocês conhecem o KRJ Entrevista, não é isso? Nossa matéria, a gente tem entrevistado grandes escritórios de arquitetura e lá vocês podem ler na íntegra a entrevista que foi feita com esses dois maravilhosos aqui, que aceitaram o convite de participar da entrevista e trazer o seu conhecimento aqui para a gente hoje, né? Então, sem mais delongas, eu quero anunciar aqui o escritório A Mais Arquitetura, e que eu, lendo a entrevista, eu fiquei muito feliz, porque, primeiro anunciar aqui, Manuel Fiaschi, né, o arquiteto urbanista, CEO e fundador da A Mais Arquitetura, e a arquiteta urbanista Bianca Bruno, que também é diretora técnica lá na A Mais. Primeiro, eu queria muito agradecer a presença de vocês, a entrevista concedida aí ao nosso conselho,
e que foi muito rico. E eu lendo a entrevista até me emocionei, porque eu também sou uma empresária, empreendedora na área da arquitetura e urbanismo, e sei da dificuldade, né, da gente empreender. E eu vi pela sua fala, Manuel, que na verdade o Manuel que começou o escritório, né, se eu falar alguma coisa errada, você corrige, começou o escritório e viu de fato a necessidade que ninguém cresce sozinho, não é isso? E aí trazer outros talentos e outros profissionais que pudessem potencializar esse teu escritório foi a verdadeira virada de chave para o escritório, né? E aí fiquei muito feliz também que você compôs com 4 mulheres arquitetas e urbanistas aí o escritório hoje bombando, e por isso mesmo você vai trazer aqui a experiência para um tema muito legal, que é legal, e eu também estou cheia de perguntas também para fazer, mas só a nossa dinâmica, a gente deixa os convidados se apresentarem, vai fazer a palestra deles, depois a gente vai ter um momento até as 4 horas, a gente para vocês fazerem perguntas, e depois não vão embora, a gente vai ter um café aqui para vocês continuarem interagindo com os nossos convidados, tá bom? Então o tema de hoje é reconversão de imóveis de valor cultural, vantagens, desafios e ações. Então passa a palavra aí para Manuel e Bruno. Alô. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Mica, pelo convite para fazer esse café, né? E, na verdade, agradecer aí também a todos os colegas que estão aqui, todos os arquitetos. Quem não é arquiteto aqui no café? Todos os colegas. Muito bom tê-los aqui, é uma grande alegria para mim, para a Bianca, minha sócia, praticamente também fundadora da empresa, né? Começou já no primeiro ou no segundo ano da empresa, no primeiro ano da empresa. Então, é uma grande alegria para mim ter vocês aqui. E a gente começou um relacionamento com o Cal que foi muito bacana, né? Conheço o Sidney, Mica, a turma aqui do Cal, e a gente foi convidado, primeiramente, a fazer um artigo, que é esse que a gente vai falar hoje. Na verdade, é uma base para uma conversa que a gente vai ter aqui hoje, até porque vocês também devem ter experiência nesse tema, que é um tema muito provável no Rio de Janeiro, né? A reconversão de patrimônio histórico, tem muito exemplar aqui no Rio de Janeiro, então é um tema que provavelmente vocês também terão aí como trocar ideias, né? A ideia é essa. E logo em seguida, nos convidaram para fazer uma entrevista. A Regiane foi lá na empresa e fez uma entrevista com a gente, e a entrevista ficou muito legal, e eu convido vocês a olhar a entrevista, porque é justamente isso que emocionou a Mica, e também a mim me emociona. Sempre, desde que eu fundei a empresa chama A Mais, porque o mais é parcerias com outros arquitetos. Sempre foi isso, desde o início. E eu pegava um projeto novo, eu contratava um arquiteto e eu comprava um computador e uma cadeira, na mesma hora. O cliente fechava a proposta, eu ligava para um arquiteto, comprava um computador e uma cadeira, e o computador era padrão. Eu ligava para a loja de informática, Jaca, manda mais um computador padrão. Ele já sabia qual era, para eu não perder tempo, né? Para eu poder tocar, cadeira era padrão, era tudo padronizado, para que a gente pudesse realmente crescer. Não tem como crescer sozinho, não tem como, né? Às vezes a gente fala, deixa que eu faço, tá errado. É legal você manter um time, e é super trabalhoso. Quem trabalha aqui em time sabe como é trabalhoso, mas é muito prazeroso, porque a soma ela é muito mais potencializada do que a contribuição individual de cada um, né? A soma é muito mais rica, a troca é muito mais rica. Então, agradecer aí esse relacionamento com o Cal, e a ideia do Cal também de fazer esse café, que é muito rico, e a entrevista acabou, o artigo que a gente escreveu acabou virando o tema do café. E para vocês entenderem o que a gente vai falar, né, nesse café, é o seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio. São três temas, tá? 3 etapas. A gente vai falar de patrimônio cultural, né? Eu vou passar a palavra para a Bianca, ela vai aprofundar o tema do patrimônio. Depois a gente vai mostrar 2 exemplos para vocês, com muito material. Então eu diria que talvez seja até o ponto alto.
da nossa apresentação, porque a gente trouxe realmente muito material, muita fotografia, porque a gente teve a felicidade de fazer 2 exemplares bem legais aqui de patrimônio, que são os principais que a gente vai apresentar para vocês. E em terceiro lugar, a gente vai falar de vantagens, desafios e ações. A gente termina com ações justamente para a gente também ouvir de vocês possíveis ações que a gente possa fazer para ampliar essa possibilidade da gente fazer reconversão de imóveis, entende? É um tema premente aqui no Rio de Janeiro, a gente percebe aí os imóveis se deteriorando, né? O desafio que a gente vai falar disso, então a gente termina falando dessas ações, tá? Vamos passar o primeiro slide? Obrigado, Bianca. Bem, o artigo foi escrito por mim e pela Bianca, que é minha sócia e diretora técnica da empresa, da Mais Arquitetura. Deu pau. Foi? Foi. Não. Não precisa apontar não. Pronto. Vamos fazer 16 anos esse ano. O que é diferente lá na Mais? A gente tem a autoria dos projetos colaborativa. A gente junta uma mesa de 4 pessoas e faz os projetos juntos. Por que isso é legal? A gente consegue com isso ter inovação, porque eu coloco pessoas mais novas também para criar junto com a gente na mesa, e a gente tem uma aderência da equipe ao projeto. Então a gente não fica segurando a caneta, a autoria do projeto sozinhos. A gente divide isso é uma coisa diferente. E outra coisa é que é um grupo empresarial, é uma sinergia de empresas. Tem empresa de projeto, tem empresa de aprovações de projetos e tem empresa de obras de reformas, apartamentos e casas, né? É um grupo de pessoas. Tá aqui, né? Tem a Mais Projetos, aprovações e obras. Cada empresa dessa, aí vocês vão ver na entrevista que a gente fez, cada empresa dessa tem uma diretora ou uma gerente que tocam a empresa. Elas tocam a empresa, claro, eu estou ali olhando tudo, o que é mais importante vem para a minha mesa, mas as empresas têm uma boa autonomia para se desenvolverem. E aí vai para nível de coordenação, nível dos times, dos squads. A gente tem, por exemplo, em aprovações, a gente tem um squad para cuidar de cada tema. Então é uma empresa, na verdade, né? Foi se organizando ao longo desses 16 anos. E vou passar aqui a palavra para a Bianca para falar sobre patrimônio cultural, e em seguida os exemplos e depois vantagens, desafios e ações. Tá funcionando? Primeiro, boa tarde. Vou agradecer também, assim como o Manuel, o convite do Cal, que a gente ficou super feliz com o convite para o artigo, com a entrevista e com esse convite para o Café com Cal e a presença de todo mundo, né, para falar desse tema que é um tema super importante para a nossa cidade, né, um tema super importante para a nossa profissão como arquiteto, né, e é um tema, para mim, super especial, né, para a minha trajetória, para a minha carreira, porque, né, eu estou na Mais há 15 anos, né, entrei pouco depois que o Manuel abriu a empresa. Eu acho que, então, a minha carreira eu cresci lá, né, no escritório, e esse tema do patrimônio foi quando eu fiz um projeto lá na Mais de patrimônio, né, de reconversão, de ver uma edificação que estava quase ruindo, voltar à vida, voltar à paisagem da cidade, que eu me apaixonei pelo tema, né, vi como é importante esse trabalho, e aí fui estudar, fui fazer mestrado em projeto de patrimônio por causa disso. Então, né, uma relação ali também do escritório com a teoria e a prática, né? O acadêmico da arquitetura também com a prática de projeto, né? E como é que essa relação também é importante, né? Essa troca, da gente buscar conhecimento acadêmico, aplicar na prática, e o que a gente aprende no dia a dia de projeto, né? Que é trabalhar na realidade, na cidade real, é uma escola também, né? Então a gente ter sempre essa ponte, isso para mim é muito enriquecedor. Então é um tema que eu acho que é muito relevante, essa troca. Deixa eu passar para cá para você. Então a gente vai falar rapidinho, vou passar rápido na questão do patrimônio cultural, né, que todo mundo
todo mundo conhece, sabe da importância no Rio, é um tema extremamente relevante, né, de como o patrimônio cultural é importante para a sociedade, para a nossa formação, para como, né, essa participação de bens materiais e imateriais, como isso constrói a nossa sociedade, como é importante proteger, né, como compreende toda, né, essa imensidão de coisas que dão valor à nossa sociedade como um todo, para a nossa cidade. A gente vai falar mais especificamente sobre o patrimônio material, né, nesse caso, sobre o patrimônio arquitetônico, que engloba uma série de questões, né, como arquitetura, que é super multidisciplinar, né, quando a gente fala de patrimônio arquitetônico. A gente está falando de história, está falando de arte, beleza, mas está falando de função social, de uso das técnicas construtivas, está falando de ambiência, de entorno urbano, do significado, né, que esses prédios, que esses espaços têm para as pessoas. Então, é uma gama enorme de coisas que envolvem um projeto desse tipo. Então, a gente, quando fala também de intervenção no patrimônio cultural edificado, a gente tem uma série de tipos de intervenção, que vai desde a conservação, né, que é o ideal mantê-los conservados para não precisar fazer muita intervenção, mas a gente sabe que muitas vezes não acontece, né? Então, vai passando por uma consolidação, restauro, até alguns tipos de intervenção de renovação, reabilitação, né, em alguns casos, ter que fazer reconstrução, e alguns tipos de intervenção que são de reconversão, né, muitos de usos, que até que a gente vai mostrar, né, que também é super atual na nossa cidade, que a gente tem várias edificações que não tem mais o uso original, ou que não faz mais sentido com a sociedade hoje, aquele uso. Então, esses prédios, eles, né, para continuarem ali na paisagem, continuarem tendo uma função social, eles podem ser reconvertidos para outros usos. E acréscimos também, né, que em muitos casos, principalmente nesses da reconversão, há necessidade de fazer acréscimos, né, e como é que isso se relaciona. E aí um pouco também desse histórico da preservação, né, eu coloquei as cartas patrimoniais porque eu acho que elas mostram a evolução do pensamento da preservação, né, desde no começo você pensava muito no monumento isolado, que tinha um valor excepcional, e depois isso foi ampliando, né, entendendo a importância do entorno, entendendo a importância dos conjuntos arquitetônicos, né, o urbanismo, e entendendo também as funções, né, o que acontece naqueles espaços. Tudo isso é patrimônio, né, tudo isso tem um significado cultural, tem um valor. Então, o que a gente entende hoje é a própria noção de patrimônio na cidade do Rio foi seguindo esse sentido de que antes você preservava o tombamento de um imóvel, depois os conjuntos urbanos, a área de entorno, né, as APACs, essa ambiência urbana, né, a paisagem cultural. Aí um pouco falando dessa questão da paisagem cultural, como a cidade é realmente o lugar da memória, né, das transformações, e como a gente vive na cidade com essas marcas e registros, essas várias camadas de tempo, que a gente vê todas ao mesmo tempo ali. Né, como é que essa paisagem é importante, né, que ela é a nossa autobiografia escrita, né, ela reflete ali os tempos da sociedade e a gente lida com todos esses momentos e camadas ao mesmo tempo. Aí um pouco entendendo isso dessa paisagem cultural como herança, né, o Milton Santos fala dessa questão que eu acho muito interessante do palimpsesto, né, que a cidade não é um papel em branco, ela é um manuscrito, né, que ele tem sido escrito e reescrito várias vezes, guardando vestígios das escritas anteriores. Então, o trabalho nosso aqui de arquiteto é um pouco isso, né? A gente tem ali uma herança de vários momentos históricos, e quando a gente faz um projeto, a gente também está colocando, né, um pouco a mais, a gente está sempre reescrevendo e escrevendo a cidade, né? Eu acho que isso que faz com que seja tão desafiador, né? É difícil, são desafios projetuais muito grandes, mas ao mesmo tempo eu acho que é o que torna o nosso trabalho de arquiteto tão apaixonante, tão interessante, tão rico, né? E aí um pouco também nesse mesmo tema, falando de ambiência, né, que a ambiência, quando a gente fala de patrimônio, de espaço, né, uma palavra que surge muito, que é exatamente, não é só a paisagem, é a forma como esse meio provoca, né, o que ele provoca em nós, que é um termo que ele é subjetivo e objetivo ao mesmo tempo. Ele, né, são os espaços, mas não é só a construção que está ali, é o que aquele ambiente impacta na gente como ser humano, né? Na arquitetura a gente é feita por ser humano, onde a gente vive, e como é que aquele espaço faz a gente se sentir. E aí, entrando um pouco na questão da reconversão desses imóveis, a gente acaba entrando muito num tema de inserção de novas formas e de novos usos, né? E os principais desafios vêm muito disso.
né? Primeiro, de manter um uso. Aqui é falando um pouco da importância do uso na preservação, né? Que o Ciro Lira tem um trabalho, uma tese de doutorado maravilhosa falando, né? Casa vazia, ruína anuncia, que é exatamente mostrando a importância do uso na preservação do monumento, né? Um imóvel, se ele não for utilizado, a gente está vendo vários aí na cidade, se não for devidamente utilizado, ele vai virar uma ruína, a gente vai perder aquele bem. Então, o desafio e a importância, né, de usar, de trazer usos, né, porque não adianta só também restaurar ou reformar ou fazer uma obra num prédio se ele não tiver um uso adequado, se aquilo não for realmente utilizado, né. E aí, esses projetos todos a gente trabalha, né, olhando todos esses vários pontos de vista, histórico, artístico, físico, estrutural, funcional, da legislação também. Os desafios estão muito em volta desses vários temas. E as etapas de projeto, né, que são super importantes, que sejam bem feitas, né, as principais etapas nesses casos: identificar o conhecimento do bem, diagnóstico e a proposta de intervenção, né. A identificação é uma fase super importante, que às vezes na correria ele não tem tempo de, às vezes, ser feita como deveria, mas o ideal é que a gente tenha o máximo de informação possível, de levantamento, de histórico, né. Quanto mais informação a gente tiver, mais base a gente vai ter para tomar as ações de projeto, né. O diagnóstico, que é muito de consolidar esses estudos, esse material, esse levantamento, essa pesquisa. E a proposta de intervenção em si, né, que é depois dessa análise a gente, né, junto do programa, de todos os aspectos da legislação, como é que a gente vai fazer essa proposta. E aí, falando um pouquinho só da cidade do Rio de Janeiro, né, como esse é um tema importante, né, o Rio é uma cidade historicamente muito rica, com um valor patrimonial enorme, de várias esferas, né, tem um patrimônio cultural, né, em esferas municipal, estadual, federal, o patrimônio da Unesco também mundial. Então, o Rio realmente é uma cidade muito rica, né, com um valor enorme. Esse aqui é um mapa de proteção do IRPH que mostra ali um pouquinho, é só um recorte do centro, mas mostra como, né, como tem patrimônio, né, das diversas formas, bens tombados, bens preservados, a PAC, a Unesco, né? Eu até falo lá no escritório para os arquitetos, todos falam, às vezes você está fazendo um prédio num lote novo, você está achando que não está lidando com patrimônio, mas está, porque você está inserido na paisagem, você sempre tem um entorno, tem um contexto, então a gente está sempre lidando com o patrimônio da cidade. E aí a gente vai mostrar agora um pouquinho, né, o caso de 2 projetos que são de reconversão, né, no sentido que a gente está transformando ali um pouco o uso, está fazendo acréscimos, né, tem esses desafios de adaptar esses imóveis para o uso contemporâneo, né, para as atividades, para a infraestrutura, acessibilidade, bombeiro, ar-condicionado, que é sempre um drama. Eu falo que eu vou dar um prêmio para quem conseguir fazer um ar-condicionado que não tenha tanta máquina e duto, porque é sempre um drama fazer isso quando a gente tem projeto com uma pré-existência, com patrimônio. E você quer falar um pouquinho? Sim, acho que pegando esse gancho, a gente trouxe 2 projetos para mostrar para vocês, né? Esse é o Raro, é um edifício residencial em Botafogo, muito especial mesmo. Por quê? Isso aqui é uma casa Art Deco em estilo Marajoara, projeto do Edgar Viana. Foi onde começou o estilo Marajoara, né? Vocês vão ver outras fotos. E essa casa, quando a gente visitou, eu visitei essa casa em 2012, e depois esse imóvel ficou parado por mais de uma década. Eu visitei em 2012, não aconteceu nada, porque não tinha nenhum tipo de viabilidade econômica para se comprar o imóvel e se refazer alguma coisa. Ficou parado, e depois isso voltou em 2020, 2021 mais ou menos, isso voltou para a empresa, para a gente olhar. E aí a gente voltou no imóvel e conseguiu perceber, já depois de mais experiência no tema, que tinha um pedacinho de terreno atrás que permitia fazer um pequeno edifício. Então isso aí ficou parado no mercado um tempão, porque o pessoal olhava na correria, Google Earth, né? Olha ali, vê um imóvel enorme que ocupa quase todo o terreno, que é essa casa, passava adiante, né? Ah, isso não interessa, é só uma casa preservada, está custando X, não faz sentido nenhum, viabilidade econômica não existe, vamos procurar outro terreno. E a gente olhou isso com um pouco mais de cuidado e conseguiu encaixar um edifício atrás, tá?
O que foi bem interessante também é que o palacete a gente transformou em 12 apartamentos pequenos. Ou seja, normalmente as pessoas acham que o patrimônio é para virar uma área comum, né? Vamos fazer o patrimônio, deixa aqui uma área comum, um salão de festas. E a gente conseguiu fazer o projeto, e a Bianca vai mostrar as imagens, que todos os moradores entram por aqui, deixa eu apontar com isso aqui. Todos os moradores entram por aqui, atravessam a casa pelo hall principal. Então, os que moram na casa entram pelo hall principal, e os que moram no edifício novo vêm por aqui lateralmente e chegam no edifício novo. Reparem, o edifício novo, ele é como se fosse o bisneto da casa. Ele puxa o DNA da casa. E é feito novo, acabou de ficar pronta a obra. O pessoal já está morando lá, provavelmente. E então foi uma grande alegria fazer esse projeto, tá? A Bianca vai mostrar mais no detalhe para vocês. E fundamental para a gente foi ter conseguido conquistar a área privativa vendável de apartamentos. Então a gente conseguiu unir a viabilidade econômica com um bom projeto de patrimônio cultural, que é um desafio, é esse equilíbrio que é desafiador, né? Porque a gente tem que atender às normas e à qualidade e, ao mesmo tempo, gerar número para viabilizar o negócio, né? E esse projeto é legal que o IRPH, né, o pessoal da IRPH fala sempre que, antes da gente levar, né, fazer o projeto lá, uns anos antes, chegou uma pessoa querendo tentar ver o que fazer com aquele imóvel, pedindo para demolir. Falando, esse imóvel está abandonado há anos, está atrapalhando a evolução de Botafogo, está atrapalhando a cidade, para não falar isso para o patrimônio. Aí eles olharam assim, mas como assim? Claro que não. E aí, né, a pessoa foi embora, nunca mais voltou, e aí anos depois, né, fazendo projeto e tal, aí o patrimônio falou, tá vendo como dá para fazer? Né, dá para fazer um projeto em que você, né, traz ali o uso contemporâneo, né, fala a parte econômica, né, como a Ana falou, que é importante para poder viabilizar, porque senão ele ia continuar abandonado. E com qualidade, né? E até com um acréscimo lá atrás, que eles falam que dialoga, né? Eles até no parecer é legal que eles falam, o acréscimo ele não só não prejudica, como nesse caso acho que ele agrega, né? Ele fica ali, foi pensado para poder dialogar com a edificação existente. E aí então mostrar, isso aqui é ele pronto já, né? O prédio da frente Art Deco. E da rua você não vê, praticamente não vê o prédio novo lá atrás, né? Que é esse aqui. Mas quando você, em alguns ângulos lá atrás, você vê, a ideia foi tentar conversar um pouco, né? Claro que não imitar, mas trazer algumas linhas que conversassem com a edificação existente. Ele está aqui na Rua Visconde de Ouro Preto, em Botafogo. Nessa área aqui. A área que a gente falou aqui do fundo é esse trechinho, né? Que é esse prédio novo, é super pequenininho, né? Mas deu para fazer uma construção aqui atrás. Ele é um prédio preservado, né? Esse aqui é o mapa da PAC de Botafogo, então, sendo preservado, o principal é essa ambiência urbana, né, da rua, né, manter ali a volumetria, e aí a gente teria mais, né, assim, mais permitido fazer modificações internas, né? A gente pode modificar internamente desde que a gente não atrapalhe as fachadas, mantenha as fachadas. Né? Então, isso era ele antes ali, que estava abandonado. Aqui. É como a casa estava... fechada ali, abandonada há séculos. A primeira vez que eu fui lá, eu botei a mão no portão, assim que eu fui entrar, parou um morador, assim, alguém que estava na rua, veio correndo atrás de mim perguntar, falou, o que vão fazer aí? Que eu moro aqui nessa rua, essa casa está abandonada há séculos, eu não aguento mais essa casa abandonada, o que vão fazer? Falei, calma, só estou vindo ver. Mas você vê como as pessoas ficam, né? Acho que ficam preocupadas, né, quando veem os prédios nesse estado. Bianca, a casa foi muito bem construída. Então a casa tinha 90 anos quando a gente foi lá, e ela estava super sólida, né? Agora, estava sem uso, estava sem utilização e causava preocupação aí. Os moradores vizinhos ficavam consternados, né, de ver a casa aí abandonada. Aí um pouquinho dos detalhes da casa, né? Porque o principal dela, como ela era preservada, é a volumetria, mas quando a gente entrou nessa casa, ela tem, né, por ter sido tão bem construída, né, ela tinha tantos detalhes internos lindos, a gente não tem como mexer em algumas coisas que eram de um valor,
enorme, né? Então a gente, né, desde as esquadrias, alguns detalhes de mármore, algumas peças internas que a gente foi, né, querendo incorporar no projeto para poder valorizar também, né? Uns trabalhos lindos de esquadria de ferro, né? O trabalho do muro de pedra ali na fachada, né, que a gente limpou todo para poder valorizar, né, e mostrar ele. Uns espaços internos, né? Esse aqui era a sala principal, esse trabalho desse piso de mármore lindo. Essa era a entrada principal da casa, e esse foi o espaço que o Manuel mostrou ali antes que a gente entrava. Ele virou o hall do empreendimento inteiro, né? Não só de quem mora na casa, né? São os 2 blocos, mas a ideia é que todo mundo que mora aí passa por esse espaço, porque ele é um espaço lindíssimo, né? Acho que ninguém faz mais um trabalho de mármore desse hoje em dia. Então, valorizar, virando área comum, porque esse realmente não tinha como, ele tinha que ser valorizado, restaurado e mostrado para todo mundo. E ele virou o hall tanto para o bloco novo quanto para o bloco antigo, né? A pessoa entra por aqui, passa pelo hall e vai para o outro bloco. Ou sobe essa escada magnífica e vai para o apartamento dele. Com o piso todo mantido, forros, esquadrias, tudo que a gente conseguiu manter, a gente manteve, né? Então tem coisas, às vezes, por exemplo, a legislação, né, do bem preservado poderia mexer internamente, mas nesse caso não tinha como mexer internamente nessa parte, por exemplo, né? A gente também avalia o que é mais importante em cada imóvel para preservar, valorizar, né? Esse, por exemplo, isso era um banheiro, né, de uma casa, né, quem morava aí, né, era praticamente um rei ter uma banheira dessa. Era um trabalho lindo também, de mármore ali, e isso virou um quarto, né, na transformação. E aí isso foi uma questão lá no escritório, né, porque eu fiquei, meu Deus, mas olha esse trabalho lindo, não quero que tirem. Alguém falou, mas ninguém vai querer dormir num banheiro. Aí a gente, não, mas espera, dá um jeito. A gente fez a parte de interiores também, né, desse projeto junto com a Paula Moroli, então eu falei, não, espera, deixa a gente ver se a gente consegue. A gente falou, estava todo mundo preocupado com isso. Aí vou mostrar mais à frente, a gente conseguiu manter... fazer uma parte de interiores também que mantinha, que preservava esse espaço, que é lindo o trabalho. Aí que é um pouco das plantas, né? A gente até deu sorte que a gente achou essas plantas numa gaveta na casa. Nossa! Porque estava abandonada há séculos. Eu acho que a família ainda tinha umas gavetas escondidas, umas coisas, só que não estava nem... A pessoa não tinha nem comprado ainda, a gente estava a visitar, então a gente não podia tirar nada da casa. Então a gente foi lá, fotografou, né, não podia levar, porque, né, o cliente ainda não tinha comprado de fato. E aí depois, quando voltou, só que acho que a casa ficava abandonada, volta e meia ela era saqueada. E depois que a gente voltou de novo, tinham sumido. Aí a gente falou, graças a Deus a gente fotografou, porque tinha as plantas originais, a gente mostrava, tinha a fachada. Eu amei esse carrinho ali do lado. E aí a gente conseguiu ver que tinham tido acréscimos, que tinham colocado um telhado que não tinha a ver com o projeto original Art Deco. A gente, né, nesse tipo de projeto, a riqueza principal é ter informação, né? Então a gente tem informação para poder auxiliar no projeto, foi essencial. Então salvaram a gente, graças a Deus a gente conseguiu encontrar essas plantas e ter base para trabalhar. Falar, isso aqui é assim, aí a gente pode mudar, recuperar e... Volta Bianca, por favor. Olha só a importância disso aqui, não só para a gente ter a questão da pré-existência, que é super importante. Fizeram um telhado, olha, tem um croquis aqui que provavelmente a construtora que fez o telhado na década de 50, né, porque isso é a década de 30, fez o telhado. E a gente conseguiu provar para o patrimônio que isso era um terraço descoberto antigamente. Com isso a gente pôde tirar o telhado e colocar mais alguns pequenos apartamentos aqui, afastando da fachada original, para evitar visualizações. Ou seja, achando essa planta eu ganhei área privativa no prédio. E a fachada, mostra o próximo, por favor, também já indicava, a fachada também já indicava que existia. No terraço. Porque assim, se era um terraço em cima, então não tinha nada, demole tudo. Não, veja bem, tá aqui. Tinha área construída, as plantas mostram. Então, com isso, a gente foi construindo uma argumentação para conseguir mais apartamentos e conseguir viabilizar o projeto. E o telhado, né, que tinham colocado também não tinha a ver ali arquitetonicamente com o projeto, né? Então, tudo foi se encaixando. Aí, um pouco desse histórico, que é um pouco que a gente falou exatamente de ter essa... Né, tinha uma construção ali atrás que não tinha...
valor assim, arquitetônico, por isso que a gente pôde fazer a edificação aqui, né? Então essa questão de moção desses telhadinhos que tinham sido colocados para recuperar a forma original da fachada, desse trabalho aqui da fachada mais art déco, e esse terraço aqui que ficava escondido atrás desse volume existente, então ele pôde receber mais algumas unidades recuadas, né, de um acréscimo, de uma intervenção nova. Aí um pouco de como é que foi pensado esse bloco novo, né, pensando nessas visadas, ele está bem recuado lá para trás, né, que a casa é grande, então a gente pensou nas visadas, né, até que altura ele conseguiu subir, de forma que não impactasse de forma negativa. Então a gente sempre faz esses estudos de visadas para pensar em volumetria. Aí um pouquinho das imagens, né, isso é o render, né, na época pensando como é que ficaria a fachada, esse volume novo lá atrás. Aqui é um pouquinho daquilo que a gente falou mais cedo, né, de você entrar e passar por aquele hall palaciano. E aí aqui você vem a passagem para chegar para o bloco novo ali atrás. Então você passa pela entrada, depois passa por esse hall lindo, com as portas. Então mesmo quando você mora no prédio novo, você tem toda essa ambiência desse espaço, você vive essa casa. Né? E aí depois você segue aqui por trás, por um jardim aqui na lateral, para chegar no bloco novo lá atrás. Aí aqui alguns detalhes a mais, né, de tentar trabalhar algum sistema de aquecimento de água, de painel solar, alguns itens de sustentabilidade para tentar incluir no projeto, né, o próprio retrofit, né, você usar essa construção também é um ponto positivo nessa questão do impacto ambiental. Aí um pouco desses elementos, né? A gente fez uma horta comunitária pequenininha ali também, aí sempre os desafios nesse tipo de projeto encaixar bicicletário, algumas vagas, próprias instalações, né? Caixa d'água, é sempre um drama colocar nesses projetos. Então tem muito trabalho ali de projeto executivo. Né? Aí aqui um pouco das plantas, né? Que mostram, aqui é o hall palaciano, em que todo mundo passa, aqui já é uma unidade e aqui atrás eram originalmente 3 unidades independentes, quando o projeto foi feito, que foi o que o cliente pediu, né, dividir em 3, só que aí quando lançou, né, acho que alguém se encantou, comprou os 3 e fez um apartamento inteiro aqui, enorme, que ficou lindo. E aí eu fiquei super feliz porque não teve que dividir o jardim, que foi um drama. Na hora eu falei, meu Deus, como é que eu vou dividir o jardim no meio? Aí a gente ficou trabalhando com o patrimônio de fazer um elemento aqui que fosse suave para encostar na casa. Aí acabou que alguém quis ter uma casa enorme ali, comprou as 3 e fez um apartamento grandão aqui. Aí foi construído assim, né, todo integrado. Aí as unidades de cima, você vê que realmente era uma casa de uma pessoa, mas era uma mansão enorme, né, porque deu para fazer e são apartamentos, né, alguns quarto-sala pequenos, mas são confortáveis, tem espaços e cheio de detalhes, né. Esse aqui a gente sempre brincou que é o quarto do Mickey, porque tinha algumas formas, né, a própria escada, você vê que esses elementos que é da arquitetura original que trouxeram muito valor também para esses espaços, né? Então fica... esse prédio foi vendido até com um valor de metro quadrado mais alto do que estava na época em Botafogo, porque as pessoas chegavam, viam que era uma coisa diferente, eles chamavam de casa, né? Não era nem apartamento. Então, quem comprou ali, quem foi morar, realmente viu o valor que tinha, né, nesse prédio e como era diferente, né, o apartamento que eles estavam comprando. Isso é um empreendimento imobiliário como outro qualquer. Os números têm que funcionar, tem corretor de vendas, tem empresário ali buscando conseguir vender, viabilizar o negócio. E é o que a Bianca falou. O edifício da frente conseguiu elevar o valor do metro quadrado. Porque as pessoas viam qualidade naquilo, venderam seus apartamentos, né? Foram todos vendidos, as pessoas estão morando lá. E não teve incentivo nenhum de lei Rouanet, de nada. Foi tudo realmente uma viabilidade econômica que funcionou nesse caso, né? Repara também o desafio de aproveitar todos os cantinhos, né? A gente lutou por cada centímetro nesse projeto para conseguir colocar as instalações, até tem vagas de carro nos fundos, algumas são 5, se não me engano. Então, assim, é um projeto que precisou ser bastante trabalhado, meditado, para ter a viabilidade econômica dele. E trabalhar essas plantas dividindo é sempre uma luta também, né? Porque claro, fica ali
E ainda mais nesse caso que, né, vem, o apartamento tem que ter X metros quadrados. Às vezes não dá, porque você precisa ocupar uma janela, né? Não é um papel em branco que você divide os retângulos ali. Esse aqui tem muita ginástica de planta para conseguir encaixar, né? Aí um pouco aqui da relação de alturas. São quantas unidades, hein? 22. Aí aqui só ilustrando um pouquinho dessa luta aí que é o projeto executivo para conseguir passar a instalação nessa casa, fazer reforço de fundação, fazer a obra lá atrás também, que é né, aquilo ali é só o começo da brincadeira, né? Teve muita, cada detalhe aqui depois de esquadria para restaurar, para poder encaixar uma piscina ali, foram um bom tempo ali de trabalho para encaixar isso tudo aqui. Aí aqui um pouquinho do projeto de restauro, o projeto de restauro do Jorge Astorga. Né? Então a gente foi trabalhando muito junto com ele, trabalhando nas esquadrias, né? O que a gente ia fazer com cada esquadria, como é que a gente ia trabalhar as fachadas, o hall ali palaciano, como é que ele estava bem íntegro assim, né? Então foi mais recuperar ali, e as esquadrias também. Aí um pouco aqui do detalhamento da Astorga. Aí um pouquinho aqui mais das imagens, as imagens ficaram lindas aí, as imagens de venda, de dia e de noite, esse trabalho de iluminação. A relação, né, o Manuel fala isso, que é o neto, não é? Bisneto. Não é nem neto, é bisneto, já é mais... É porque a gente falava que a casa parece uma senhora, assim, ela tinha um ar assim meio, aí virou o bisneto da casa. Aí esse trabalho dos interiores, né, um pouco nesse hall foi só botar um sofá e uma luz, porque já era a coisa mais linda, botar uma iluminação. A gente teve um desafio aqui que deu um pouco ali tirando minhas noites de sono, que era essa escada, que é lindíssima, só que como era uma escada de um imóvel residencial e familiar, ela era super baixinha, né? Não tinha como, era super perigoso. Então ali não tinha como a gente não colocar alguma coisa para proteger. Então ficou nesse trabalho, vamos fazer um vidro, né, vários testes de como é que a gente ia fazer para proteger essa escada, porque realmente era muito perigoso. Aí um pouco aqui dos detalhes, nessa casa, cada ângulo é um detalhe diferente. Aí esse projeto a gente fez até o book de vendas, porque a gente se mergulhou tanto. Aí a gente pegou uma janelinha, aquela janela redondinha acabou virando o símbolo do empreendimento. Esse aqui era o banheiro que eu estava falando, que eu mostrei, que ninguém ficou falando, mas ninguém vai querer dormir no banheiro. A gente falou, não, deixa a gente tentar. E aí virou aquele trabalho de mármore, virou a cabeceira da cama. Né? E a gente pensou nos detalhes, põe um tapete para poder, né, ficar mais aconchegante. Aí eles amaram na imagem de venda, foi o primeiro a vender. Eles falaram que ia ser o quarto da blogueira, porque tinha aquela penteadeira, foi o primeiro a vender. O banheiro que ninguém estava acreditando. Então, no final das contas deu certo. E aí esse aqui era o outro, é aquele que eu falei que a gente chamava de quarto do Mickey, porque tinha esse detalhe, acabou virando também ali um detalhe para a cabeceira da cama. Então, você consegue tirar partido de várias coisas que estão ali e valorizar, né, o projeto de uma forma exatamente com tudo que a gente já tem, né? É só utilizar e valorizar. Aí aqui alguns mais detalhes. Aqui era quando eu falei que estava separado, né? Originalmente, agora esse jardim ele é inteiro, não precisou separar. Aí a gente, enfim, trabalhou. Esse detalhe no teto aqui também já tinha. A gente foi usando nos projetos de interiores também, cada detalhe da casa para valorizar. Aí que era um pouco da obra, né, construir um prédio atrás ali é sempre uma dificuldade. A gente ainda tinha essa palmeira que foi toda bem cuidada ali durante a obra. Então eu brincava e ela falava com o engenheiro, você está cuidando da palmeira, ele não pode deixar. Aí no final da obra ele veio me mostrar que a palmeira tinha crescido. Ele falou, foi tão bem tratada que ela está melhor do que quando a gente chegou. Então, aí um pouquinho aqui daquele banheiro, do trabalho que o Astorga fez, que foi super legal, porque a gente quando tapou ali, que essa banheira não existe mais, ele conseguiu pegar esse mármore também não se acha mais, não tem como colocar. Qualquer coisa que a gente fosse colocar, a gente tentou, ia ficar sempre E aí ele achou uns pedaços de uma outra parte, alguns caquinhos ali, uns pedaços, catalogou, levantou e conseguiu montar um quebra-cabeças. Então, eu ia na obra, a engenheira estava lá, não mexer que eu estou montando esse quebra-cabeça. Então, pegou uns pedaços que iriam para o lixo, transformou em peças e a gente recuperou ali aquela parte para poder virar o piso desse ambiente.
Aí um pouco aqui da obra já pronta, né? Ali o banheiro pronto já, o antigo banheiro, novo quarto. O hall aqui também já com o piso todo restaurado. Aqui um pouco, aqui a questão da escada, né? Esse aqui acabou ficando um pouco mais grosso essa base do que eu queria. Deu uma sofrida lá, mas enfim, é porque teve que estruturar também, mas aí a gente conseguiu, acho que, encaixar e proteger sem impactar muito ali o ambiente. Aí um pouquinho aqui mais da obra pronta também, né, do prédio novo ali atrás, desse espaço de conexão entre eles. E aí, como é que é a senhora e o bisneto dela. Obrigado, gente. A gente quando estava indo no lançamento, né, porque teve lançamento, e aí o cliente se empolgou tanto que ele chamou uma pessoa para tocar piano com músicas da década de 30, 40. Chamou e contratou um carro antigo. E alugou, né? um Cadillac de 1946, cor de vinho, e colocou ali também para as pessoas entrarem. Era praticamente uma experiência, e assim, não foi nem a gente que falou, né, para fazer esse tipo de coisa. O próprio cliente foi se empolgando, chamou um historiador de Art Deco para ajudar também na história, ou seja, foi uma coisa bem feita, sabe? Um trabalho bem feito. Né? Um mergulho mesmo na história. Foi, Carlos, foi um mergulho realmente, e todo mundo do escritório mergulhou assim bem, sabe? O pessoal se engajava mesmo. De vez em quando eu tinha que pedir para parar. Não, gente, vamos para outro projeto. Tem outros para fazer, né? Mas assim, realmente muito, muito gratificante. O cliente esse cliente naquela época, ele só chamava os prédios com 4 letras, assim, 4, né, sempre. E é raro porque... É raro mesmo. A gente tem 16 anos aí de estrada, e é muito difícil cair um projeto desse na nossa prancheta, né? É muito difícil, e você ter uma viabilidade econômica, uma possibilidade de fazer, um cliente que tenha abertura para que a gente possa fazer, interesse. É um empreendimento relativamente pequeno, ou seja, são 22 apartamentos. Normalmente os empreendimentos precisam ter 3 vezes mais apartamentos para começarem a ter o interesse. É pequeno, 22. Era uma empresa que estava começando, é a Brix, a empresa que fez, né? Se aliou ao Opportunity e fez esse projeto, né? Foi um dos primeiros projetos da Brix, talvez o terceiro projeto pequeno. Então, assim, foi muito raro, a oportunidade foi raríssima, né? Na verdade, devia chamar raríssimo, porque é muito raro conseguir fazer isso, muita gente envolvida, né, para conseguir fazer um projeto desse. Timaço, né? Um time de um monte de gente. Desde, né, isso, da pessoa que olha para esse imóvel e fala, não, vou investir, vou fazer. Equipe de, né, muitos arquitetos envolvidos, restauradores, aprovação. Depois da obra, cara, eu ia na obra, os funcionários, os engenheiros, quando ficou pronto, tava todo mundo uma alegria também, num orgulho, né? São o quê? Quanto um ciclo de um prédio que são o quê? 5 anos, desde que a gente começou o estudo de viabilidade até ficou pronto? Foram uns 5 anos, né? Desde que primeira vez que a gente começou a estudar até a entrega no começo desse ano. Muita gente envolvida, né? E ver no final também, foi uma alegria de todo mundo de ter participado, de ficar orgulhoso, é muito legal. Temos tempo para um segundo exemplo? Temos? Maravilha. Esse aí é um prédio belíssimo. Icônico na cidade. A história dele é muito interessante. A Bianca vai trazer alguns aspectos dessa história desse prédio. O que foi muito interessante é que o prédio estava num estado muito perigoso. Ele estava em ruínas. Não sei se alguém lembra desse prédio em ruínas? E a gente foi convidado a trabalhar com esse imóvel, e me convidaram para fazer uma visita na obra. E eu talvez tenha sido a última pessoa que tenha subido no último andar desse prédio antes deles interditarem. Porque o prédio realmente estava num estado muito perigoso, muito complicado, né? Tanto é que a Bianca foi numa segunda visita, já não se podia subir lá no 5º andar do prédio, né? De novo, isso também é um projeto com viabilidade financeira no limite, ou seja, a gente precisava ter 200 quartos de hotel aí nesse imóvel, e a gente falou impossível, só dá para fazer 80,
E aí a gente chegou no meio do caminho, mais ou menos no meio do caminho, 120 quartos de hotel, sendo 14 na frente e 106, não sei mais fazer conta, né? 106 atrás. Cadê o prédio de trás, meu povo? Né? Então, a gente conseguiu colocar um bloco atrás, quase que imperceptível, e esse bloco de trás foi muito negociado com o patrimônio cultural, em termos até de centímetros. Era reunião para ganhar 15 centímetros e perder 8 e depois voltar pedindo 36 e depois justificar fazendo mais uma tomada de visão para ganhar mais 38 centímetros. Enfim, com a engenharia para conseguir reduzir pé direito do bloco de trás. O bloco de trás tem um pavimento que é meio pavimento também para pegar na diagonal da visão. Ou seja, cada centímetro desse projeto foi também lutado, brigado, né? E a distância entre o prédio histórico e o prédio novo foi também milimetricamente calculada. Por quê? Eu tinha que atender ventilação e iluminação através de prisma de ventilação e iluminação do Código de Obras, e eu precisava garantir também que teria qualidade, que a fachada de fundos desse prédio, que está incrível, pudesse ter qualidade também. A gente refez a fachada de fundos todinha, a Bianca vai mostrar pra gente aí. Vamos lá. Aqui é a localização dele, né? Ele fica aqui na Visconde Maranguá, quase ali nos Arcos da Lapa. É bem marcante ali na paisagem. Bem perto daqui, né? Bem pertinho. Ele também é um prédio preservado, né? Na verdade, o projeto ele junta o número 9, que é esse principal que tem mais destaque com as cúpulas, e o número 13, né? Que é um outro sobrado que tinha do lado. Então, ele engloba esses dois prédios. Então, ali, como é que ele é icônico ali nessa paisagem, ali perto da Cecília Meirelles, né? Junto ao Arcos da Lapa, como é que ele é imponente. Aqui é o bloco novo, ó. Lá no fundo. Aí aqui um pouquinho só mostrando, né, os desenhos do Guta ali, esse um passeio no tempo, porque eu achei bem legal que eu cheguei um dia, eu estava passando na livraria do PP, aí vi, aí tava a foto dele lá, eu fiquei mó feliz, aí até comprei, levei pro Manuel, porque ele vai mostrando, né, a evolução dessa paisagem, e aí aqui como é que o prédio foi surgindo. Ali eu marquei onde ele vai surgir aqui nesse caso, né, como é que ali tinham os Arcos da Lapa, e aí depois a cidade foi crescendo, né, foi se transformando. Ele primeiro era um prédio mais baixinho e depois ele foi construído, né, nessa forma que a gente vê hoje, né, como é que a cidade aqui, ó, mais baixinho. E aí em 1910 ele teve uma reforma que ganhou a volumetria, a forma que ele tem hoje. E aí hoje como é que ele está ali na paisagem depois de restaurado, né? E aí um pouquinho aqui dessas imagens, né, aqui essa foto aqui é exatamente antes, né, quando tinha o TAC Grande Hotel Bragança. Ele era um prédio pequeno e depois em 1910 depois ele teve essa obra. Aqui esse gato preto era uma loja que tinha no térreo. E aí foi super legal que aí depois na obra a gente descobriu um gato preto de mármore na soleira da porta. E eu falei, pô, é por causa da loja, tipo, esse tipo de coisa que a gente vai descobrindo. E tava suja, tava tudo sujo. E aí eles limparam e aí a gente viu lá uma figura de um gato preto na soleira. Foi muito legal essa descoberta. Aí um pouquinho mais outras imagens, né? Isso quando, antes de demolir, né, essa parte aqui, antigamente a cidade tinha um quarteirão para cá antes de abrir a avenida aqui. Aí aqui como ele estava em 2012, que foi quando a gente entrou no projeto, ele já estava ali completamente interditado pela Defesa Civil. Aqui só tinha fachada nesse número 13, já estava o prédio completamente destruído. E o número 9, ele estava assim, também já completamente, quando chovia, caía água lá no térreo, ele já estava completamente... Esse aqui era o estado da fachada número 13 e esse número 9. E ele ficou... Nossa, acho que esse aí foi... A gente estava vendo com o Manuel, a gente passou, né, por ele, olhou para ele e falou, esse aí foi por muito pouco que ele não foi abaixo. Foi um milagre. Se não tivesse sido, ele estava... Não tombou literal, né, isso? Não tombou literal. Exato. E foram muitos anos, né? Eu lembro do Luiz Eduardo Pinheiro
do IRPH, ele falava comigo, ele falou que ele foi em 1986, eu acho, num programa, e o pessoal já falava, e aquele prédio lá na Lapa, o que vão fazer, o patrimônio vai fazer, você vê o tempo que foi para conseguir fazer ali alguma coisa, né? Aí isso era por dentro, né? Isso aqui era a situação da fachada de trás, tinha um elevador original aqui, mas já estava só a carcaça dele ali. Ali em cima, as últimas fotos que o levantamento conseguiu fazer do que tinha restado das cúpulas, né? A gente conseguiu restaurar essas duas pontas aqui e refez completamente, né, o restante. Aí aqui mais algumas imagens internas, eu creio que tinha sobrado da estrutura do elevador. Aí como é que ele ficava ali na paisagem, mas todo... Ele chamava muita atenção, né? Acho que todo mundo passava porque ele estava ali e era um perigo, realmente, ali já estava isolado dele cair na cabeça de alguém. Aí um pouco aqui do trabalho, né, o projeto Restaura da Velatura, então teve um trabalho muito bem feito de levantamento, né, de fotografia, levantamento dos espaços, levantamento do... Foi uma base de material muito rica para poder trabalhar e fazer o projeto de restauro e o de intervenção. Isso aqui foi no dia que desceram as cúpulas para poder levar ali para um galpão para restaurar o que dava para restaurar e depois reconstruir o que tinha que reconstruir. Né, aqui um pouquinho só exemplificando também como é que foi esse trabalho de levantamento, que foi a base para começar a trabalhar, né, que tem todos os materiais, como é que era, só que já estava tudo ali detonado, né? E aí isso aqui foi a base para poder reconstruir tudo aquilo ali em cima. Aí o mapeamento de danos também, que era, coitado, só dano ali na fachada praticamente, foi um dos mapeamentos de danos ali, super cheio de coisa. O da parte de trás já não tinha nem mais nada ali para colocar. Aí um pouco desse trabalho que o Manuel estava falando de volumetria, né, quando a gente trabalhou esse volume novo atrás, essas visadas, acho que de todos os ângulos possíveis ali do entorno, para poder mostrar para todos os órgãos de patrimônio, né, porque ali a gente teve conversa com o IRPH, que ele é preservado pelo IRPH, no corredor cultural, com o INEPAC, por causa da Sala Cecília Meirelles, e com o IFAM, por causa da Igrejinha da Lapa, que fica logo ali. Então era em torno de todo mundo, então a conversa era com todos os órgãos de patrimônio. Então essas visadas foram todas trabalhadas, né, de todas as fotos e ângulos possíveis para pensar como a gente poderia fazer esse prédio. E esse andar a mais aqui que o Manuel falou, esse meio andar, é exatamente esse ângulo aqui que deu para ganhar 8 unidades de quarto, né, de hotel. A briga era muito acirrada, né? A gente tinha que ter essa metragem aqui, então a gente tinha que justificar que não se podia ver. Né, que o protagonista de fato eram as cúpulas, era o prédio histórico, e que a gente, com um prédio novo, o mais alto possível que pudesse ser colocado, a gente iria manter uma harmonia. Né? Então a gente foi em vários pontos da cidade, né? Aqui é o edifício histórico, aqui é o prédio novo, daqui como é que fica, daqui. Daqui a pouco a gente estava lá na Cinelândia, para conseguir defender o projeto, né? E a quadra, a morfologia da quadra nos ajudou muito, porque a quadra tem vários prédios altos. Então a gente conseguiu aí justificar a inserção desse bloco mais alto, né? Tinha restrição de legislação e a gente conseguiu vencer isso fazendo um trabalho realmente bastante minucioso. Que a gente vendo essas alturas, e esse meio andar foi engraçado que ele surgiu por causa disso, acabou criando um terraço ali. Na época a gente falou, o que vai fazer com esse terraço? Aí quando subiu o prédio, né, a estrutura metálica que até o cliente foi lá, e tem uma vista linda dos arcos ali, da Lapa, falou, não, tem que fazer um bar aqui. Aí no meio do caminho foi quando virou um bar, que aí vivia, bombou quando o hotel abriu por causa da vista ali, de lá você vê as cúpulas, vê os arcos da Lapa. Aí um pouco dessa relação, né? Aí o prédio novo é um prédio, né, o mais denso possível para poder abrigar a área que a gente precisava, mas ele é afastado e aí ele é conectado só com pérgolas para poder fazer essa passagem de um prédio para o outro, mas o volume é completamente solto. E reparem que o espaço, a distância entre blocos é essa aqui, ó. A gente só explodiu a perspectiva para poder visualizar, mas a distância é isto. E a gente cobriu a passagem do antigo para o novo, justamente para a pessoa que entrasse aqui no hotel, ela imerso naquela atmosfera de pedras incríveis, pé direito, esquadrias maravilhosas,
ela fosse conduzida para a fachada de fundos, que é muito linda também. E aí quando ela está aqui embaixo, ela não vê esse prédio novo. Ela ainda está imbuída do espírito de Lapa, de prédio antigo, entra aqui, pega o elevador, vai para o quarto e quando abre a janela vê o prédio antigo. Então ela está muito mais... Esse projeto que tem a nossa assinatura é um projeto para não aparecer mesmo, né? Foi realmente para a gente manter o protagonismo invicto, né? Dessa edificação preservada. Aqui um pouquinho das plantas, né? O prédio antigo aqui, é o prédio novo. A gente teve um desafio aqui de uma escada de bombeiro, né? Porque o prédio estava já completamente ruído, então a gente tinha que fazer uma escada nova. Aí pela altura, na época, o bombeiro falou, tem que fazer, não interessa se é bem preservado. Nesse caso, como a gente ia fazer uma toda nova, então a gente teve que dar um jeito de encaixar a escada de incêndio, né? Aqui, aí ela, um espaço super restrito, mas a gente testou de várias formas possíveis e aí, junto com o patrimônio, isso foi feito a muitas mãos, né? O IRPH trabalhou intensamente nesse projeto também, para fazer o melhor projeto possível, então foi muito trabalhado junto com eles. E aí a gente chegou nesse ponto aqui para preservar o máximo possível essa área. Aí aqui a gente tem, né, na planta tipo do prédio antigo, a escada fica aqui. O elevador a gente conseguiu colocar no mesmo lugar que ele era originalmente. Foi uma luta, porque aí é um elevador moderno, aí tinha que catar todos os fornecedores de elevadores para conseguir caber o elevador ali, que atendesse a acessibilidade, mas que também não atrapalhasse, né, muita fachada. E aí ele ficou exatamente na posição que ele era originalmente. E aí os quartos divididos aqui, a gente fez uma conexão entre esses dois prédios para poder, né, acessar esse próximo quarto ali. E em cima, né, naquele terraço, virou uma área comum do hotel. E o bloco novo são os quartos padrões de... Né, também tentando ocupar o máximo de espaço possível ali. E aqui o terraço, que é aquele andar que a gente falou na volumetria, né, ganhou esse terraço ali na frente, com 8 quartos para trás. Aqui um pouco dessa relação de alturas também, né, que é o resultado daquele estudo de volumetria de visadas. Né? A fachada lá no fundo, que era para ser realmente neutra, né, para não aparecer ali na paisagem. Aqui um pouco da escolha de cores, né, que também foi feita junto com o patrimônio, com os arquitetos restauradores, né? A gente fez prospecção estratigráfica e aí no número 13, nesse laranjinha aqui, deu o resultado dessa cor. Aqui não deu resultado nenhum, porque também naquele estado acho que não tinha mais camada de tinta nenhuma. Então ficou livre. A gente fez alguns testes de estudo de cor e a cliente, né, na época dona do hotel, gostou muito desse aqui. Aí a gente levou lá no RPH, aí o Dudu pra mim, não aguento mais amarelo, todo mundo acha que patrimônio só pode pintar de amarelo, vai ficar tudo amarelo, não quero amarelo. Aí eu falei, ai Dudu, mas ficou lindo com vermelho. Aí ele olhou e falou, não, ficou mesmo, então eu vou proibir o do lado de ser amarelo, aí vai pintar de azul. Porque tem que ter, né, uma diversidade de cores ali nesse conjunto. Então, quando o patrimônio autoriza uma cor, ele não está pensando só naquela cor daquele imóvel, ele está pensando como aquilo está inserido, como é que é o vizinho, como é que é o outro. Mas esse aí a gente conseguiu lá, que encantou todo mundo essa combinação aqui. A Bianca está contando aí algumas cenas amorosas aí com o IRPH, né? Mas o começo foi muito duro. Primeira audiência foi... Vocês não entenderam nada, junto com o cliente. Vocês não entenderam nada, de pé, nem sentamos. E aí a gente começou a conversar com várias audiências e a gente foi... Aí depois tem bombeiro. Aí depois tem bombeiro, exato. É outro ringue. E o ar-condicionado que veio a primeira vez, gente, ele jogou, juro, eu não sei, ele jogou um ar-condicionado, ele desceu um duto pelo lado, por fora. Aí eu olhei assim, aí eu olhei de novo, eu falei, sério que ele tá fazendo isso? Jura? Você jura que você pegou esse prédio e jogou um duto por fora? Eu falei, não pode fazer isso. É muita luta. Imagina. Aí um pouco aqui que é o suado, né? Projeto aprovado. Com todo mundo que tinha que aprovar carimbado, isso aqui é uma... Relíquia. É uma relíquia, é uma luta. Aí ele até tínhamos umas últimas ressalvas ali, até o último segundo, alguma coisinha para ajustar, nem lembro o que foi. Um fechamento que eles pediram para não fazer. Aqui também teve um drama aqui de fazer tomada de ar
escada pressurizada, como é que você vai fazer tomada de ar num prédio desses? Foi assim, não queria abrir um buraco, né? Essa fachada nem tem ornamentação, mas né, não queria abrir uma... Aí a gente trabalhou, aqui tem, essa esquadria, ela é como original, né? Foram todas refeitas, porque já estavam todas acabadas, mas elas foram feitas igual ao desenho original. Então, a gente conseguiu descer o forro só nessa bandeira, e aí tinha um trabalho já de uns quadradinhos assim, que conseguimos deixar sem o vidro, e aí fica escondido ali atrás. Então, é muito detalhe, né, para conseguir. E aí, um pouco das fotos da época de obra, né, foi, aqui é um pouco refazendo aquela parte do fundo para colocar o elevador novo. Foi uma obra muito difícil, porque você tinha que construir um prédio atrás e você não tinha canteiro de obra, não tinha onde passar. A gente aproveitou, né, a Concrejata, a construtora, aproveitou que esse prédio já estava praticamente demolido, e aí tinha um vão aqui. Então eles deixaram para restaurar isso por último, só tinha um pedacinho aqui por onde passava tudo. Foi todo feito em estrutura metálica, então passava tudo por aqui, e quando tinha que fazer alguma coisa tinha que içar. Né? Não foi, até o reservatório de água são umas cápsulas, assim, porque não dava para concretar um reservatório. Então a gente fez aquelas cápsulas enormes, elas foram içadas por cima, parou a lapa para poder fazer isso. Então era tudo é uma logística complexa, né? Aí aqui alguns detalhes, né? Cada vez que ia na obra era uma surpresa também. Eu cheguei ao restaurador e falei, descobri que esse leão tem dentes. Ele estava lá escovando, trabalho de odontologia no leão. É muito detalhe, né? Um pouco das fotos do restauro. Foi um trabalho assim, lindíssimo da velatura da ópera-prima para recuperar esses ornamentos, fazer todo esse trabalho de restauro. Aí um pouco aqui do telhado, das cúpulas, né, quando a estrutura nova, né, foi restaurada aquela ponta, eles fizeram uma estrutura toda nova e aí foi feito aí em loco as escamas que tinham de zinco, né, então foi tudo refeito ali, um zinco que veio do Peru, nem sei porque, era um zinco específico também. Aí um pouco aí tinha todas as estruturas e depois recebia aquelas escamas de zinco conforme está lá hoje. Aqui. Aí é um trabalho realmente artístico, né? Se encaixando cada peça dessa. E aí ela sendo içada também, era tudo, cada dia era uma novidade ali no céu da Lapa, com alguma coisa sendo içada. Aí ela encaixando as peças ali. Esse só uma curiosidade também. Como a obra tinha que ser feita muito rápido, foi a época de Olimpíadas, né? Tinha que estar pronto para as Olimpíadas e tinha toda essa dificuldade também desse canteiro de obras. Foi todo feito de estrutura metálica e o banheiro foi um banheiro pronto, né? Que já vinha de São Paulo. Porque aí, enquanto estava subindo o prédio aqui, o banheiro que era todo padrão, né, dos quartos de hotel, estava sendo feito em São Paulo. Aí eles vieram embrulhados para presente, foram içados e encaixados, assim, tudo para poder... Né, essa dificuldade de obra, de logística e de tempo também, né? Aí que um pouco quando, assim que ficou pronto, né, o piso já estava bem descaracterizado, mas tinha alguns trechos, né, e a gente deixou algumas amostras, umas janelas, mas aqui é um piso novo, deixando algumas amostras dos pisos originais, que era o que tinha sobrado. Aqui o gato que a gente tinha falado. Ele é muito lindinho, aí foi uma alegria enorme quando a gente viu, aí recuperou ele todo ali, aí ele fica na soleira. Essa aqui é a única porta que é a original que sobrou, porque já estava num estado que estava completamente tudo perdido, então foi tudo muito bem desenhado pela equipe de restauro para poder ser reconstruído. Queriam que fosse primeiro em alumínio, né? Aí o IRPH falou de jeito nenhum. O cliente queria que as janelas do hotel fossem de alumínio. Porque é melhor para vedar e tal. Mas... E aí a gente falou, olha, a gente tem que tratar esse prédio como um prédio tombado, não porque a gente quer, mas porque o IRPH combinou com a gente que a gente poderia demolir o anexo de trás, que era um anexo de 2 pavimentos, para poder fazer um prédio, desde que a gente tratasse como tombado. Então, assim, o que você está pedindo para transformar a janela de madeira em alumínio, eu entendo. Acho que é um super desafio conseguir isso no patrimônio. Eu não gosto da ideia, mas se você quer, a gente vai consultar no patrimônio. Mais uma audiência ruim. Claro. Obviamente. Nem sentou. Né, perguntou se eu estava bem, né, para fazer essa pergunta, mas a gente foi lá levar, olha, eu tenho que fazer a pergunta porque é um hotel, tem uma manutenção, etc e tal, mas
acho que todos vocês já devem ter tido algum tipo de relacionamento com órgãos de patrimônio, eles são muito focados no que tange a patrimônio. Não interessa que limpar, manutenção, tem que manter em madeira. E foi bom para o bem, né? Porque esse aqui faz sentido total, mantém em madeira, são janelas muito expressivas. Tem outros exemplares no Rio de Janeiro que não faz sentido nenhum você manter a madeira só porque o prédio é antigo. Mas esse caso específico, o desenho da madeira, etc., fazia total sentido. O desenho é muito específico, que ia ser muito difícil produzir de outra forma. E aí essa aqui é a única original que foi estrada, ela acabou não sendo pintada exatamente para mostrar a diferença de que ela é a única sobrevivente, né? E as outras foram todas refeitas conforme o desenho original. Esse vermelho também, na época a gente escolheu, a primeira demão de tinta estava tão vermelha, Dudu me ligou gritando, Bianca, que é isso? É o bombeiro? Eu não sei o que, eu falei, não, calma, eu fui correndo lá, porque eu falei, não, falta ainda outra demão de tinta, porque a primeira vez que pintaram estava vermelho demais também. Aí um pouquinho aqui mais... Olha a fachada de fundos, que legal que ficou. Que ela já não tinha, né, ornamentação nenhuma original, mas... Tipo, eu ia aqui um pouco das vistas, né? Essa aqui do terraço do prédio da frente, do prédio antigo, e o bloco novo lá atrás, que acabou virando um loungezinho ali, porque também tem uma vista incrível, você consegue ver as curvas, consegue ver as cidades. A vista do Cal. Talvez dê pra ver daqui. É verdade. Aí ele voltando ali para a paisagem, né? Para quem viu aquela imagem dele inserido antes, quase caindo, ele voltando ali à vida. Aí um pouco aqui daquela ação, das pérgolas desse espaço. Ele quando ficou pronto. Aí aqui mais uns detalhes ali do restauro. Aí depois entrou o projeto de interiores ali. Isso até já mudava, né? Interessante. Aí dos quartos também, né? Os quartos mais valorizados são os da frente também, são quartos maiores, tem essa ambiência aí. Teve projeto de interiores do Jean de Justo, né, que conseguiu incorporar um pouco dessa coisa do Rio Antigo, que foi uma parceria muito legal. Eram super bonitos os quartos, tudo a ver também. Mas tá funcionando. Os quartos fez um projeto super bonito. O acesso também, o prédio, as áreas comuns do hotel ficaram super bonitas. E aí, rapidamente, né? A gente tem quanto tempo, Mica? Dá pra fazer mais um. Mas dá pra... agora a gente vai falar das vantagens, desafios e das ações, né? De patrimônio, desse tipo de projeto, né? É rapidinho, acho que é o último bloco, 10 minutos no máximo, a gente já abre para perguntas, né? Bem, vantagens que a gente tem sempre, né? E aí é um arsenal que vocês podem usar para convencer empreendedores, clientes, proprietários de imóveis tombados, preservados, tutelados ou que tenham algum valor, né? Que é a localização. Normalmente esses imóveis estão em uma localização muito especial. Cidade consolidada, cidade que cresceu no último século, então esses imóveis normalmente têm uma ótima posição, né? Uma ótima localização e, por conseguinte, infraestrutura instalada, né? Outra vantagem é a pré-existência física. Em que sentido? No sentido realmente da matéria física, da pedra, da matéria física de fato, que guarda também não só a fisicalidade da matéria, mas também a tecnologia construtiva da época. A materialidade. Materialidade falando de modo profundo, né? Profundo. Realmente a pedra, aquela parede esteve lá, né? A gente viaja para Israel, para Roma, para encostar na pedra que São Pedro encostou o joelho. E a gente aqui, às vezes, demole uma parede histórica, né? Então, assim, nós temos muito menos tempo de história, mas a gente tem a nossa história, a gente tem aquele testemunho do tempo, que é muito importante é uma vantagem. A gente tem que entender isso como uma vantagem, né? O arrebatamento cultural, simplesmente as pessoas amam esse tema. Não tem ninguém os posts do Instagram que mais tem coraçãozinho dos nossos, são assim, por exemplo, uma porta vermelha. Aí o pessoal vai e bota um monte de coraçãozinho. E as pessoas amam
pessoas amam. Isso coletivo, né? é uma Acho que vantagem é um muito bem grande. privado, mas acho que todo mundo, né, como ele é da paisagem, ele vira coletivo, né? Exato. Sentimento. Você tem um sentimento com relação àquilo, as pessoas amam, né? Outra vantagem, a legislação é favorável, tá? Existe uma legislação favorável. E amor do público à causa. As pessoas amam, já falei um pouquinho sobre isso no arrebatamento cultural, né? O valor cultural não é só da fisicalidade, ele é de um todo, né, que a Bianca expôs aí no primeiro bloco. Desafios, obra, né? A obra, custo da obra e experiência, tá? As empresas têm sempre uma curva de aprendizado ali, ou da empresa ou dos operários, então isso é um desafio para se melhorar, tá? O projeto é desafiador também. Normalmente se negligencia a primeira fase, que é o levantamento físico muito bem feito. Você apresenta um orçamento, o cliente não quer pagar. Ah, não precisa, eu já fiz a planta. Normalmente essa é a resposta que a gente tem. Já tem uma planta aqui. Ou não dá para usar o aero. Então assim, é um desafio você... Não, olha só. A gente no próprio Raro, para convencer que precisava de um projeto de restauro, foi uma luta que demorou meses, né? Então, assim, os órgãos de patrimônio cobram, o cliente não entende, né? Ah, projeto de restauro, a Mais já fez o projeto de restauro, porque está renovando, aí já muda a palavra para tentar... Não, precisa fazer. Então, um desafio de projeto, tá? Esse desafio, quero ouvir a opinião de vocês, é o amor do público à causa do bem de patrimônio, mas ao mesmo tempo a que nós temos, né, que é muito comum, de valorização do novo. Ah, legal, eu quero uma coisa antiga de restauro, mas eu quero perfeito. Coisa que não existe, né, Mica? Impossível. Então, assim, precisa haver uma mudança de mentalidade nas pessoas, porque assim, eu amo bem histórico, eu amo patrimônio, mas eu não vou morar porque o banheiro vai ficar pingando. Obviamente que eu estou exagerando, estou usando figuras de linguagem, mas assim, por exemplo, a parede lisinha, sem nenhum tipo de imperfeição, isso não vai existir, né? Então assim, Eu tô 90 graus. não vai ser 90, né, gente? Então vai ser outro ângulo qualquer, que não 90, né? Normalmente não é 90 graus. Então é uma mudança de mentalidade que a gente entende que precisa haver aí. Isso é um desafio nosso, né? Um desafio nosso. E aí um outro desafio, a legislação ela é positiva, mas ela tem subjetividades, tá? E aí, como que a gente faz? O exemplo que eu dei da janela de madeira, da esquadria de madeira. No Hotel Bragança, era assim, chegou-se à conclusão, trabalhando e discutindo a quatro mãos com o órgão de patrimônio, que sim, fazia sentido ser de madeira. Isso não pode virar uma regra para os outros, porque tem um fator de subjetividade, né? Por exemplo, tem prédios década de 50, 40 no centro, tem esquadrias de madeira, com 15 andares, e que são todas iguais e muito simples, quase como um desenho contemporâneo. Aí não precisa ser de madeira, né? Na minha opinião, aí tem que ouvir a opinião. Então tem uma subjetividade. A gente, como já trabalhou muito com patrimônio cultural, a gente conhece a cabeça dos órgãos de patrimônio, de todos os órgãos, e a gente consegue conversar e chegar a um bom denominador comum. Mas tem muitos colegas nossos que podem sofrer desafios ali de até, né, chegar. A primeira audiência do Hotel Bragança foi assim, vocês não entenderam nada. Se eu resolvesse brigar com a pessoa, talvez o projeto não saísse, né? Então você tem que ter aí jogo de cintura, uma habilidade de comunicação, também uma... É jeito. Não é? Tem que ter também um autocontrole, um autocontrole de, opa, peraí, a pessoa está me agredindo aqui do nada, né? Mal sentei e já estou sendo agredido aqui. Então, assim, autocontrole de, opa, peraí, tomei um golpe aqui, estão em cima de mim, né?
estão me apertando o pescoço, o que eu faço? Né? Então, tem que ter um autocontrole aí para poder superar essa questão da legislação, porque tem subjetividade, né? E aí, ações. O que a gente faz nesse cenário? O que a gente faz para ter mais projetos desses? Obra e projeto. Mais economia. Como? Mais obra, mais experiência, mais economia, somado à mudança de mentalidade de que não precisa ser perfeito, né? A parede não tem que ser retinha. Porque às vezes você pega a construtora que quer fazer a parede retinha. É quando você vê, tem de argamassa lá R$1 milhão na obra. Você fala, mas por que tem R$1 milhão na obra? Porque, você me entregou um prédio todo torto. Mas eu quero que fique torto. Aí começa, né? Tem também a subjetividade com a tecnologia, né? Mas qual o problema? Não, tem que ser reto, senão depois vai ter o cliente vai reclamar a norma de, como é que chama? Defesa do consumidor. E aí? Tem que ter uma mudança de mentalidade. Não, eu comprei um imóvel histórico e tem paredes tortas, né? Pode parecer até um pouco aqui, nesse nosso quórum, né? Uma coisa um pouco óbvia, né? Meio absurda, mas isso acontece, né? Não atende a BNT de... E aí a gente fica numa encruzilhada e o custo da obra acaba subindo demais por falta de bom senso e às vezes até falta de uma sensibilidade mesmo. Então é uma ação diária de militância, fazer artigo, desenvolver, treinar. Outra coisa que vocês podiam falar, a questão de acessibilidade também não consegue atender. A acessibilidade, ela é um desafio também. A gente precisa atender, mas é a mesma coisa. Eu não posso atender 100%. Eu tenho que atender, o máximo que eu puder, né? O máximo que eu puder atender, eu vou atender. Mas é o possível, né? Então, assim, a legislação existe, ela para eu economizar na obra. A obra é muito cara. Então eu tenho que economizar na obra com esse tipo de ações, né? Transformar esse arrebatamento cultural e o amor do público, criando maior atratividade. Maior atratividade, eu diria, incentivos fiscais muito agressivos deveriam haver. Já existe um pouco de incentivo fiscal, tinha que ser maior ainda. Maior, muito incentivo fiscal e mudança de mentalidade também da gente aqui através do CAL, né, Mica? Ter essa divulgação do que é bom no imóvel histórico, localização. Você, num imóvel histórico, muitas vezes você não precisa nem decorar o imóvel, porque a casca dele já é belíssima, né? Então, economia com marcenaria, porque você não precisa ter um monte de coisa no seu apartamento para deixar ele atraente, ele já é atraente, né? Então, assim, mudança de mentalidade também, né? Legislação ainda mais favorável. Repara, se os dois exemplos que a Bianca trouxe aqui, eu não pudesse fazer acréscimo, a gente nem estaria aqui. A gente nem estaria aqui. Então, não daria para fazer nada, né? Restaurar apenas não gera uma viabilidade econômica na maior parte das vezes, tá? Educação patrimonial e treinamento de mão de obra, né? São algumas ações que a gente escreveu no artigo e que a gente, né, propõe que a gente faça uma conversa, enfim, Mica. Aumentar esse diálogo entre esse diálogo. Porque, até te complementando e te cortando um pouco, é exatamente isso que você está trazendo como desafio. Na verdade, a gente está vivendo processos de industrialização da construção civil, né, e projetos como esse mostram realmente um interesse maior no comercial. E a grande importância de nós, arquitetos e urbanistas, né, com a visão que vocês estão trazendo aqui para a gente hoje, dialogar mais sobre esse assunto para mostrar realmente essa mudança de mentalidade. Porque o papel do arquiteto e urbanista aqui não foi somente técnico. Ele foi o grande interlocutor entre o setor público e privado, né, e atendendo aos interesses de todo mundo e preservando, de fato, o nosso patrimônio, né? Então, como fazer isso
com mão de obra mais especializada e num mercado cada vez mais exigente aí no que diz respeito à industrialização da construção civil e do comercial, né? Então, nos comprometemos aqui, né, através do CAL, né, VP, a falarmos mais sobre isso, para a conscientização mesmo, não só da nossa classe de arquitetos, mas para abrir esse diálogo aí com mais entes, né, para a gente poder trazer essa consciência. A Mica falou uma coisa que a gente não mencionou aqui, eu e Bianca, que é a interlocução. O autor do projeto, o arquiteto, é que faz isso, pessoal. É o grande maestro. Não tem como você pedir para o engenheiro de obra fazer isso, para o proprietário do imóvel fazer isso, para o advogado da empresa que é dona do hotel fazer isso. Vai dar ruim. Ou a gente faz isso aí, ou não sai a parada. E isso demanda preparo, tempo e blindagem emocional. Só o arquiteto tem. Só o Inteligência emocional. Exatamente. Tem que fazer tudo. Exatamente. E eu entendo que isso que a Mica falou, você vê, a gente tem que acabar valorizando, né? Porque a gente nem mencionou. Essa interlocução, por exemplo, ela demanda hora homem. Tem que cobrar. Tem que cobrar. A gente no Raro, a gente conseguiu cobrar a visita à obra. No Hotel Bragança, a gente não cobrou. Proibiu de ir lá. Eu proibi a Bianca de ir lá, mas ela ia escondida. Ué, por que você está com porta de obra, Bianca? Não, que tem muito alagamento aqui na Lapa. Era pertinho do escritório, ela corria lá. Por amor, né? Por amor. Eu também fui algumas vezes, né? É nosso filho. A gente quer que saia, né? Pois é, mas assim, essa interlocução é importante para juntar as pontas, né, do negócio. É isso. Bom, vamos abrir para perguntas? Já temos uma inscrição aqui. Quantos inscritos aí? Só para a gente controlar nosso tempo aqui. Primeiro o VP Abreu aqui. Bom, eu acho que a tua apresentação, Manel e da Bianca, foi bastante interessante, porque eu acho que pegamos aqui coisas que para mim são fundamentais, né? A minha expertise profissional é muito na parte de estudo de viabilidade, análise de projeto. E uma coisa que é fundamental é que muitas vezes o arquiteto começa a projetar sem pensar exatamente nesta questão da viabilidade econômica. Eu acho que muitas vezes o arquiteto ele se sente meio afastado da questão do resultado operacional da obra ou realmente do resultado financeiro que aquele empreendimento vai dar. E isso é a primeira coisa que o cliente vai te perguntar. E se você não tiver expertise no moderno e principalmente no restauro, aí danou-se. Porque obviamente a gente sabe que determinando determinadas obras, você vai custar quase que 100% o valor de uma obra nova. Essa é uma grande realidade. E isso muda tudo no caráter da análise do estudo de viabilidade de um empreendimento como esse. Não tem a menor dúvida. Claro é que esse aí, então, foi o desafio dos desafios. Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que esse fator é fundamental. E aí traz o que Mica traz aqui, que é essa discussão relativa à importância do arquiteto estar como maestro dessa brincadeira toda, porque só nós, efetivamente, isso não é puxar a sardinha só para o nosso lado, não, senhores. É mostrar efetivamente que a nossa formação multidisciplinar é uma formação fundamental. Você tem que entender de legislação, você tem que entender de história, de patrimônio, de construção, de tudo, para poder... De obra, sim, para poder efetivamente dar a viabilidade necessária, não só técnica, mas financeira. Senão, meu caro, não há projeto desse tipo que saia, porque não vai sair mesmo, não. Eu acho que é muito bom que a gente tenha tido essa apresentação da parte de vocês, e esses exemplos, como o Rio de Janeiro tem uma história que tem enorme, isso pode se reproduzir muito. E hoje, né, o Reviver Centro trouxe uma série de oportunidades aqui na área central do Rio de Janeiro, e nós, enquanto arquitetos, temos que estar muito antenados para estar correndo atrás disso. Perfeito. Temos mais. Quem se inscreveu aqui? Fala o seu nome, sua pergunta. Boa tarde, Mônica Monteiro, jornalista. Foi bem legal ver a apresentação de vocês. Eu vou pegar, na verdade, eu tenho duas perguntas, né? Uma já puxando aqui o gancho do VP. Como é que vocês estão vendo os movimentos do Reviver, especificamente do Reviver Pro APAC, né? Olhando aqui para o Hotel Bragança, que é eclético, está na área
de abrangência, e a outra é, nos dois exemplos que vocês trouxeram, eu acho que não houve nenhum incentivo do ponto de vista de Lei Rouanet. Mas se em algum outro projeto que vocês trabalharam, se vocês tiveram essa experiência, e se não tiveram, o que vocês veem de negativo, né? Por que isso não chegou a ser buscado? Obrigada. Os valores são muito baixos da Lei Rouanet. Não tem. Eu não falo a vocês. Não tem. Eu vou falar e a Bianca complementa. PROAPAC Centro, né? Eu gostei muito da lei, tá? O PROAPAC Centro, ele te dá, quanto que é? 2.300 e 3.200 reais? É 3.400 e pouco, não chega a 3.500. Quase 3.500 por metro quadrado para você fazer a obra, né? Eu Razoável. achei bom, não paga a obra inteira, Tá longe disso. mas eu Ajuda achei bem. muito bom a prefeitura passar o bastão para a iniciativa privada, dizendo o seguinte: restaurem, eu te dou o dinheiro, vou aprovar em uma semana, só vou visitar numa pizza. Eu gostei Achei de uma bom. semana, adorei uma semana. Eles falaram que vão aprovar hiper rápido esses PROAPAC. Estou esperando. Vocês têm algum rodando eu lá? acho que não. Eu estou cheia de projetos de restauro, não tem nenhuma em uma semana. Não, mas os de restauro fora do PROAPAC realmente são demorados. Mas eles prometeram uma agilidade para a liberação desse dinheiro também, porque a gente precisa aprovar o projeto. Eu gostei da legislação. Não temos nenhum ainda em casa, né? A gente não pegou ainda nenhum, porque desapropriação por asta pública, leilão. A gente chegou a fazer uma viabilidade econômica, Carlos. Não passou na viabilidade econômica, aquele da Rua do Teatro, Sim. que é incrível, né? Aquele conjunto ali. Mas a viabilidade econômica, para quem pediu para a gente analisar, não fechou. E aí a gente simplesmente engavetou. A gente fez um estudo legal, não passou no número, engavetou, né? Aí a Mônica perguntou também sobre Lei Rouanet, não é isso? Nós nunca procuramos Lei Rouanet ou qualquer outro tipo de Não tem ajuda esse caminho, não. governamental. Nunca procuramos. Não tem. Nós na AMAIS, a gente tem lá um princípio, tá? Não existe. Nós não fazemos projetos Não existe. para o governo. Não, Rouanet para construção não. E eu não posso, na minha estrutura de negócio, eu não consigo, talvez, aguardar. Só fazer uma observação, que assim, a Lei Rouanet ela é uma renúncia fiscal, mas ela é dinheiro é o dinheiro que um privado busca em geral com outros privados. No caso do patrimônio cultural, até de fato não tem muitas fundações privadas ou institutos que apoiem o patrimônio material. Então tem muita gente que apoia, né, via audiovisual, outros tipos de projetos culturais, mas assim, um projeto que Arqueológico, consegue... acervo, arquivístico, artesanal, tradicional, identificação de patrimônio material, salvaguarda, patrimônio imaterial, elaboração de projetos, executivo, intervenções de conservação e restauro. Essa aí é a Lei Rouanet. Isso, vamos lá. Não, Mas mas o meu não ponto pra é o arquitetura, seguinte: não tem, não. quem consegue uma liberação para captar recursos da Lei Rouanet não está trabalhando para o governo. Você está trabalhando para quem conseguiu a autorização para captar, que pode ser um ente privado. Em geral é um ente Perfeito, privado. entendi. Tá? Entendeu? Então, assim, por exemplo, produtoras de cinema usam muito Sim. a Lei Rouanet. Não, isso é Diferente. A gente Isso- tem alguns estudos de pedidos de temos projeto. um. A gente tem alguns estudos, é porque ainda não foram para frente, mas de pessoas que pediram, né, estudos de projeto e elas estão no trabalho de captar, né? O que a gente auxilia é a primeira parte, o que poderia ser feito de projeto ali. Mas aí a gente entra no momento, acho que é mais o tempo de, né, para poder fazer o projeto, desenvolver como arquiteto, a gente precisa que a pessoa já tenha conseguido o benefício para poder custear um projeto. Eu sinto que a dificuldade, às vezes, é a pessoa conseguir dinheiro para fazer o projeto. E as pessoas querem logo o valor da obra. E aí eu falei, mas como é que eu vou te dar? Até aí vai no arquiteto e vai no construtor. Eu preciso do projeto, o valor da obra para eu pedir. Mas como é que eu vou fazer uma obra se eu não tenho projeto? Então, na verdade, tem que conseguir pedir valor, né, um financiamento para projeto, para depois conseguir o da obra. Eu acho que a dificuldade é esse tempo. Porque a gente até isso já apoiou alguém a tentar, né, pleitear algum material, mas para desenvolver um projeto de fato, a pessoa já tem que conseguir. E aí está nesse tempo. Tem uma aí de situação esperar. muito específica, a AME-AFAL, que é do prédio do Jorge Machado Moreira, né, edifício Jorge Machado,
Nós fizemos Lei Rouanet, através da minha FAO, para o projeto de Corpo de Bombeiros, para o incêndio. E conseguiu-se. Então, existe já o projeto, agora a gente está captando o restante, você tem que captar um valor mínimo inicial para depois dar sequência. A gente conseguiu fechar no ano passado esse... Mas é uma coisa muito específica, é um valor muito pequeno. São dois processos. Só para projeto. É o processo de aprovação do incentivo e depois de captação. Captação, exatamente. Aí eu acho que é o tempo Tem que demora. um cliente que é isso, conseguiu o incentivo, mas agora está nesse processo da captação. Aí eu acho que é a questão desses tempos, né? Porque normalmente são mais longos. Está bem melhor agora. Não está mais lá. Não, já saiu. Que aqui diz. Outra dica aí. Quem fez a... Passa... O microfone está aí? O que vocês resolveram? Abriram as extremidades? Não, tinha ainda não está ela. definido, ainda está fazendo. Então sou eu. Não vou me atrapalhar. Bom, mais uma vez parabéns para a Bianca, nos conhecemos assim, né, de prefeitura, também das lives. E me chamou muita atenção, você chegou a comentar rapidamente, no exemplo do Raro, né? Parabéns aí pelo projeto, por tudo, realmente magnífico. Muito bom. Mas me chamou a atenção na parte da acessibilidade, porque a gente sabe que é um desafio colocar acessibilidade em prédios antigos, né? Assim como Corpo de Bombeiros, enfim, uma corda bamba. No Raro, o prédio, que é de valor histórico, Bombeiro principal. é uma casa, né? Ali são 2 pavimentos. E vocês precisam... 3 pavimentos, isso, exato. 3 pavimentos, o acesso e mais 2, né? O prédio anexo, que é o novo, claro, tem elevador, tem acessibilidade. Nesse da frente, que também foram criadas unidades residenciais, como é que vocês resolveram, prefeitura, até mesmo, né? A gente também tem as declarações de responsabilidade quanto à acessibilidade do CAL, né? Todos declaramos na RRT. Pois é, não é mesmo? Eu digo isso porque eu passo, às vezes, por essas angústias, né? E agora? Fabiana, deixa eu só te interromper um minuto, que agora estamos aqui com o nosso presidente Sidney Menezes. Fique à vontade. Chegando aqui. Obrigada, presidente. Bem, por favor. Obrigada. Pode prosseguir. Bom, então, essa é a minha dúvida, pergunta, enfim, gostaria que falasse um pouco como vocês trataram, né, resolveram essa questão nesse caso ou em outros casos, né, quanto à acessibilidade num prédio tombado, preservado, enfim, nessa questão aí. No Raro, a casa originalmente já tinha um elevador, né? Acho que deve ter sido uma das únicas casas unifamiliares que tinha um elevador. Eu acho até que foi uma das primeiras mesmo que o historiador falou. Eu acho que a casa era tão grande e acho que ele tinha tanto dinheiro que ele botou um elevador Eu na acho casa. que é aquela porta em madeira do lado da escada, eu Era achei pra que casa. fosse. É um elevador. Aí a gente só modernizou ele realmente, mas ele está até na mesma posição original. Então, mas por exemplo, se fosse o caso de não ter, aí a gente coloca. Isso até com os órgãos de patrimônio, né? É isso, a gente não consegue atender completamente. A gente estuda, vê o que a gente consegue fazer, né? Melhorar o máximo possível. Nesse caso a gente já tinha um espaço para o elevador, mas se não tivesse, era uma coisa que normalmente a gente consegue conversar e colocar, porque o patrimônio também entende que, né, naquela época não tinha essa discussão de acessibilidade, né, hoje em dia a gente tem que atender o máximo, né, é super importante, a gente tem que melhorar o máximo que a gente puder esses espaços. Às vezes não consegue tudo, mas a gente vai no essencial, né, por exemplo, elevador, né, as rampas, os acessos. Não chega, às vezes, num detalhe. Por exemplo, outro dia veio um projeto de acessibilidade para uma escola que a gente estava fazendo. E aí, né, o prédio era tombado, tinha um vão de 1,20 m com 2 portas de 60. As 2 portas abriam. Eu tenho um vão de 1,20 m. Aí ela veio para mim, não, você tem que ter uma porta de 90. Eu falei, mas eu não posso fazer isso porque eu vou acabar com o patrimônio, a porta, a fachada tombada. Ah, mas a norma diz que você tem que ter a porta de 90. Nesse caso, eu tenho um vão de 1,20 m, eu sei que, né? Então a gente vai negociando, é o que você falou, a gente acaba tendo que orquestrar tudo e negociar para tentar, o maestro, para tentar, né, dentre todas as disciplinas, ver o melhor possível para atender o máximo. Isso é criar um problema onde não existe. Não existe, claro. Aí
Temos Mas que é ser mais questão de flexíveis, ler a né? leitura Tá mais- literal da norma. Exato. Sim, mas é criar um problema onde não existe. Não existe. Temos mais uma pergunta, né? E vamos caminhar para a última pergunta. Já estamos com o nosso tempo avançado e depois vamos ter o nosso café, tá bom? Opa! Por favor, Eu vim última por causa pergunta. disso. Era aqui na frente, Marlon. Não era você? Não? Ninguém mais tem pergunta? Coragem. Coragem. Não, eu posso fazer uma colocação. Eu gostei muito dos projetos. Eu gostei. É um retrofit fantástico. Né? Parabéns. É o que eu posso- Eu tenho uma pergunta. Naquele primeiro slide que veio com a definição do que é restauro, isso e aquilo, eu não vi a palavra retrofit. Tem alguma diferença ou... Qual é a diferença do retrofit? O retrofit, já vi muita discussão sobre isso e são muitos termos. É só uma sigla Aí, nova. quando eu estava na faculdade, a gente falava de revitalização e aí depois já falava, não pode falar revitalização, porque parece que, né? Eu acho que esses termos mudam um pouco. O que eu já ouvi de retrofit é que o retrofit seria modernizar uma edificação, não necessariamente a de patrimônio. Então, quando tem patrimônio envolvido, eu escuto menos a palavra retrofit. Acaba sendo também, porque é uma modernização. Eu que criei o problema, talvez eu possa dar uma explicação. A culpa é dele mesmo. É. A culpa é dele mesmo. Dava aula disso. Bom, foram só 34 anos. O Mas... professor foi sua aluna no DENIS. Sim. Muitos aqui foram. Eu também. Eu estou igual ao Leitão, professor Leitão, que sim. na minha época que eu comecei, todo mundo foi aluno do Leitão. Eu estou quase que todo mundo foi aluno do Veríssimo. Então, intimidade é fogo. Mas o retrofit ele está dentro de um conceito do preservado, em que você trata muito bem todo o volume externo dentro de uma visão quase que patrimonial, de preservação, de restauração, e o interior ele está proposto a ser uma renovação, um retrofit, são nomes que são mais ou menos sinônimos em si. A restauração é quando você tem que trabalhar, até mesmo é o conceito que a gente tem agora do corredor cultural, que fala sobre preservar, tutelado e a questão do tombado. O tombado é aquele que você tem que manter todas as características, tanto externas quanto internas. Não seria o caso desses coisas aqui que estão muito bem feitos, que é exatamente um retrofit, uma revitalização, o que é pedido. Entendeu? Então, exatamente tem que ter um conceito básico para isso. Eu acho que foi muito bem feito, eu já comentei isso aqui, eu acho que está dentro de todo um conceito de renovação, dentro do conceito que a gente tem urbano, que é de preservado, o tombado e coisa. Isso tudo foi criado, né? O tutelado. O tutelado é uma questão que tem que ser muito bem estudada, porque senão dá problema. Que é um problema de escala, principalmente de escala material, de escala que você estava falando de materiais, de todos esses valores que tem que ser embutidos aí. O tutelado é complicado. Eu acho uma coisa complicada e tem que ter uma sensibilidade muito grande e conhecimento, não digo até de história da arquitetura, e sim de teoria, de escala. O que é efetivamente a palavra escala? O tutelado está muito dentro dessa coisa, que é algo que ainda não foi muito bem trabalhado. Mas dentro disso, e como você disse, né? O Rio de Janeiro abre muita possibilidade para esses trabalhos que estão sendo feitos aí. Parabéns, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Obrigada, professor. E já abre aqui novos temas aí para novos cafés, não é não? Só uma complementação que eu acho que é importante, a questão que se colocou desde o início de reconversão. Na verdade, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a reconversão é que é o grande desafio hoje do Rio de Janeiro. Nenhum dos dois que você trouxe, né, apesar de um ter residencial unifamiliar virado multifamiliar, mas esse era hotel e o hotel se manteve. Só que hoje nós temos efetivamente o grande desafio no Rio de Janeiro é a reconversão. E é engraçado que na década de 60, 70, quando se teve aqui a determinação que o centro só poderia ser comercial, eu até outro dia estava conversando com a amiga sobre isso, você tem N prédios que são da Mitra Diocesana que eram
residenciais viraram comerciais e que hoje certamente vão voltar a ser residenciais. E isso é uma loucura. Então, eu acho que o grande desafio realmente é reconversão, é a reutilização de um patrimônio desse para um uso que não é o uso original dele. Obrigada, VP. Gostaria de chamar aqui o presidente Sidney Menezes, já que ele não iniciou o nosso café, que ele encerre o nosso café aqui, mas antes disso queria agradecer muito a Bianca e o Manuel por essa riquíssima palestra e de um tema tão relevante que já falamos aqui, para trazer a importância do protagonismo do arquiteto urbanista como grande maestro desse nicho aí de mercado que a gente tem. Presidente. Querida amiga, amigo Manuel, Bianca, eu queria dizer a vocês o seguinte, eu não ia falar, não ia fazer nenhuma intervenção, mas eu não posso deixar de registrar a minha alegria, satisfação, entusiasmo de receber aqui o nosso Veríssimo, que além de ser uma referência para muitos, é um patrimônio. Ele foi, inclusive, é um patrimônio. Por favor, não me tombem. E ele foi, inclusive, meu professor. Também, meu. Na Santa Úrsula. Eu não vou dizer quanto tempo isso já tem, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui. E é muito legal a gente depois verificar, né, na andança da vida profissional, como é importante certas iniciativas, certas aulas, certos ensinamentos na universidade. Como isso é fundamental, porque não parece nada, mas depois você vai percebendo, Veríssimo, que você é levado para esse campo, né, do patrimônio e tal, mas movido lá atrás, talvez por um professor que falou alguma coisa, que te apontou um caminho, né? Então, isso é muito importante e a gente sente muita falta disso hoje no ensino e na formação da arquitetura, né? Na nossa época aqui, pelo menos, nós tínhamos 7 escolas de arquitetura no estado do Rio de Janeiro. Hoje são 55, né? Muitas, inclusive, de ensinos à distância. Então, é uma luta permanente que nós temos que fazer, não só no CAL, mas fora do CAL também, nessa busca da valorização, da afirmação da nossa profissional, da nossa atividade profissional, e para garantir aqueles valores que a gente aprendeu da arquitetura lá na época da faculdade. Não podia deixar de fazer esse registro. Saudações, colegas arquitetos. Obrigado.